Hoje o nosso intuito é também, né, acompanhar aqui uma mensagem de Emmanuel, é o título que colocamos para a palestra de hoje, Acendamos a Luz da Vida. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, a gente acredita aqui que valeria só trazer breves reflexões antes para que a gente possa absorver do texto, pelo menos um pouco, né, da profundidade que o benfeitor sintetizou aqui, né? Quando nós estudamos a doutrina espírita, alguns conceitos são profundamente renovados. Um deles é o conceito de vida. Por muito tempo, e creio que até hoje, algumas pessoas combatem a ideia da reencarnação porque não conseguem conceber a ideia de vida de um ponto de vista espiritual. Então, me lembro, né, eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com pessoas do catolicismo, do protestantismo, né, que quando a gente toca no tema da reencarnação, a pessoa não consegue entender como é que ela diz assim, mas o que que eu de agora tem a ver com o eu do passado, né? Quando a gente usa, por exemplo, a reencarnação para explicar fenômenos de resgate, né? É, fenômenos de expiação e tudo mais, né? A pessoa fala, poxa, mas eu não lembro, né? Eu não, como é que eu vou pagar por uma coisa, né? Por uma vida que a pessoa não sente é, que é ela mesma, né? E nós vemos essa dificuldade em muitas pessoas. E não só por aí, né? Também vejo pessoas usarem as cartas de Paulo, né, para dizer que a reencarnação não é possível, porque eles dizem assim, o homem só morrerá uma vez, né? Isso é uma coisa que está na carta de Paulo, mas é obviamente uma frase que precisa ser melhor interpretada, porque ao pé da letra, né, há um problema aí até com Lázaro, né, que teoricamente morreu duas vezes. E então o tema da vida, ou o que seja a vida, ganha na doutrina espírita uma conotação muito abrangente, da qual nem sempre as pessoas conseguem absorver de imediato, ou às vezes mesmo com bastante tempo, assim, porque pensar a vida com olhar espírita é pensar a vida de um ponto de vista espiritual. E nesse sentido, vamos dizer assim, vida só tem uma. A vida é uma só. Ora, a gente passa pela experiência da vida no mundo espiritual e ora a gente passa pela experiência da vida no mundo material. Mas é a mesma vida, né? Por isso que, mais precisamente, né, Kardec não vai chamar de pluralidade das vidas lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar pluralidade das existências, né? Porque são existências que a gente vai tendo múltiplas vezes. Ora, tenho uma existência terrena, ora, eu tenho uma existência no plano espiritual. E assim a gente vai transitando, né? Até que se atinja um determinado objetivo. E isso é relevante porque mexe profundamente com a forma como a gente encara a vida, né? Porque uma vez que a gente está ciente de que a vida é uma só, e que, portanto, essa vida é a vida do espírito, né? Não poderá ser a vida do corpo, porque o corpo, sim, ele perece, né? Ele morre. Uma vez que a gente está ciente de que a vida é uma só e de que a vida, portanto, é do espírito, a gente é convidado a ter um olhar muitíssimo diferente sobre os acontecimentos terrenos. Porque a gente encara, na maior parte das vezes, né, ou pelo menos na maior parte para a maior parte das pessoas encarnadas, os acontecimentos da vida terrena
possuem causas e efeitos unicamente terrenos. E é exatamente por isso que a gente não entende situações como, é, um, como aconteceu, por exemplo, na minha família. O primeiro filho do meu pai desencarnou e não tinha um mês de vida. E aí você poderia se perguntar, né? Se Deus existe, como é possível que ele permita que uma vida se finde com um mês? E para além disso, né, eu acho que há consequências aqui muito mais filosóficas e complexas, né, do que se poderia imaginar numa primeira vista, mas imaginemos numa visão, por exemplo, de céu e inferno, né? Este meu primeiro irmão, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Porque se ele foi para o céu, eu também gostaria de ter desencarnado com o mesmo, né? Porque ele não teve chance nem de errar, ele não teve chance nem de cometer nenhum pecado. Se ele foi para o céu, eu também toparia ficar apenas um mês na terra e depois viver a eternidade no céu. Né? Então, se ele foi para o céu, é uma injustiça com os demais, né? Que estão tendo chance de errar e, portanto, de se comprometer. E se ele foi para o inferno, aí é uma injustiça com ele, né? Que não teve a chance de cumprir aqui com os desígnios que Deus poderia ter ofertado para ele. O fato é que, a partir desse raciocínio, existem outras consequências, né, muito impactantes e que a gente nem sempre para pensar, mesmo sendo espíritas. E, por exemplo, eu sempre cito um caso que, para mim, é o que melhor ilustra o que eu gostaria de dizer aqui, que é o caso da Célia Diniz, que eu não sei se todos aqui conhecem ou já ouviram falar, mas é uma daquelas mães, né, que precisaram, de uma maneira que nós não enxergamos tão natural assim, mas precisaram enterrar o filho, né? E isso é bastante desafiador. O caso da Célia, isso está contado por ela mesma, né, em diversas entrevistas e também naquele filme Mães de Chico Xavier. O caso da Célia é que o filhinho, em tenra idade, saiu para passear com a funcionária da Célia e eu não me lembro com detalhes assim, mas pediu, creio que ele pediu para andar na bicicleta, né, para estar na bicicleta. E, e embora ciente ali dos perigos, né, a funcionária colocou o menino na bicicleta e ele acabou caindo, machucando gravemente e desencarnando em decorrência dos problemas da queda. E aí a Célia conta que meses depois ela foi no Chico, meses depois do acontecido, né? E o Chico então perguntou para ela assim: Minha filha, você já perdoou a sua funcionária? E ela, aqui eu vou falar porque ela mesma fala, tá? A Célia diz que encheu o peito para dizer assim: Sim, Chico, perdoei, né? Como dizer assim, por mais que ela fosse a culpada, né, do desencarno do meu filho, eu perdoei. Porque eu sou espírita, né? Eu entendo a importância do perdão e tudo mais. Ela falou isso não, né? Mas pensou. E aí o Chico então vira para ela e fala assim: Minha filha, você já agradeceu ela? E aí a Célia, meu, mostra que ficou um pouco surpresa com a pergunta. E quem não ficaria, né? Você já perdoou a pessoa que, teoricamente, ou pelo menos numa primeira vista, parece ser a responsável do desencarne do seu filho? Você já perdoou ela? Perdoei. Aí o Chico faz a pergunta seguinte: Você já agradeceu? E ela fala assim: Não, Chico, como assim, né? Aí o Chico diz assim: Célia, seu filho ia desencarnar de qualquer maneira. Só que poderia ter sido nos seus braços. Você já imaginou a culpa que você sentiria se desencarnasse nos seus braços? Então agradeça a sua funcionária, porque ela aceitou a dura tarefa de estar com seu filho na hora do desencarne. E
E aí a série diz que foi muito chocada, né? Assim, porque ela não tinha percebido dessa maneira, né? Porque ninguém faria ninguém teria essa perspectiva, ou pelo menos não naturalmente, né? Porque a gente olha para os acontecimentos da Terra, como eu disse anteriormente, achando que as causas e os efeitos são terrenos. E a gente olha para as coisas que acontecem no mundo físico, achando que as causas estão estritamente no mundo físico. E esse caso, e a gente poderia pegar qualquer outro caso e analisar com esse olhar, para dizer assim: olha, as causas não estão no mundo físico, parecem estar, ou melhor, as causas primárias não estão no mundo físico. É claro que no mundo físico existem as suas causas, né? É claro que existe. O ponto aqui é refletir e raciocinar que as causas primárias não estão no mundo físico. As causas iniciais, as causas que de fato fazem com que as coisas aconteçam no mundo terreno, não estão no mundo terreno. E nesse caso, por exemplo, né, o menino precisava desencarnar naquela idade, como o primeiro filho do meu pai precisava, né? E aí, os acontecimentos que vão se dar a partir daí, por mais possam ser em si causas, são também efeitos. E esse é o ponto, né? É por isso que é interessante observar a vida como a vida do espírito, mas não meramente a existência, porque se a gente observar pela ótica da vida do espírito, a gente vai entender que é preciso passar por coisas, é preciso passar por provas, por expiações, por aprendizados, só que esses aprendizados, eles não vão vir do nada, né? Eles vão ter causas, né? Se você fosse investigar a fundo, houve uma causa para que o filho da Célia caísse da bicicleta. Houve uma causa para que o ferimento na cabeça tenha sido mais grave. Ah, não é que ele precisa passar por essa prova, então do nada vai surgir um negócio que vai tirar ele. Não é assim. Ele precisa passar pela prova, então as coisas vão acontecer de tal modo que respeitem as leis físicas, respeitem as leis da natureza, mas o ponto aqui é observar que também essas leis estão a serviço do espírito, estão a serviço da criação, para que a criação funcione de uma maneira como Deus quer. No fundo, a gente vai acabar chegando nesse ponto, como Deus quer. É porque a gente não entende, né, 100%. Mas eu tô dizendo isso porque eu, eu gosto sempre de lembrar e de raciocinar que pensar a vida do ponto de vista espiritual é muito além de entender as questões da oração, dos estudos, dos trabalhos de caridade. É muito além. Pede que a gente olhe para os acontecimentos da vida, sejam conosco, sejam com a nossa família, seja com a humanidade de modo geral, também com a ótica do espírito. Entendendo que causas materiais, por mais primárias possam parecer, são também efeitos de uma causa espiritual. Então, a doença vem, claro que ela tem uma causa material. É óbvio que ela tem, é necessário que ela tenha. Mas a primeira causa material vai ser um efeito de uma causa espiritual. Porque, por mais que hajam causas materiais, a gente sempre vai indagar, né? Mas por que com essa pessoa? Por que o organismo dela reage dessa ou daquela maneira, né? E é exatamente por isso que a gente entende que a pergunta essencial que a ciência humana vai responder não é o porquê das coisas, é como as coisas funcionam. A pergunta da ciência não é por quê, a pergunta da ciência é como. É como dois corpos se atraem. Como o corpo humano reage a tal e tal medicamento? Como? Como é que acontece a ação de tal substância? Não é por quê. Esse porquê que a gente fala, né? É, como certa vez perguntaram, diz, né, que perguntaram para Newton assim, quando Newton apresentou a teoria da gravitação universal, perguntaram para ele assim, mas por que que os dois corpos se atraem? Por que que as duas massas se atraem, né? Porque essa é a teoria, né?
a Terra gira em torno do Sol porque o Sol atrai a Terra atrai o Sol, né? E aí Newton, eles perguntaram, né, por que que então duas massas se atraem? E o Newton falou assim, porque elas querem. É, como eu dizer assim, essa não é a pergunta. Eu não estou aqui para dizer por que que elas se atraem. Eu estou dizendo aqui como é que elas se atraem. O que dita a lei de atração de dois corpos, não por quê. O porquê aí é divino, né? Você fala, por que que uma massa atrai a outra? Isso aí é divino. Agora, como é que elas se atraem? Aí sim, aí a nossa ciência é capaz de dizer. Então, a nossa ciência ela não está nos porquês, ela está no como, né? Como é que eu contraí uma doença? Como eu cuido de uma doença? Agora, o porquê, né? Por que que eu contraí esse vírus? Por que que eu estou... Não, isso não é uma pergunta da nossa ciência. Mas, nós estamos dizendo aqui é que a vida olhada do ponto de vista espiritual ou da perspectiva do espírito, vai demonstrar para a gente que o mundo físico está em função do mundo espiritual e não o contrário. Então, não adianta a gente ficar buscando as causas no plano terreno, mas mais do que isso, né? O que eu acho que mais vale lembrar aqui é que não vale, não é justo que a gente fique remoendo os acontecimentos terrenos que a gente não provocou, né? Ou que a gente não quis provocar, que a gente não provocou intencionalmente. Não vale ficar remoendo esses acontecimentos terrenos, pensando assim, puxa, mas se eu não tivesse feito isso, mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse falado, essas coisas não vão levar a gente a um lugar muito legal. Porque, como a funcionária da Célia, né? Imagina se ela ficasse remoendo porque ela levou o menino, por que que ela permitiu, por que que... E aí você vai ver, tá tudo certo, tá tudo bem encaminhado. O que vai mudar o jogo é se a gente olhar a vida com o olhar do espírito. E aí a gente vai entender. Aconteceu porque esse espírito necessitava, por alguma razão que por hora nos é desconhecida, mas ele necessitava disso, né? Eu estou dizendo tudo isso para dizer assim que a compreensão da vida, de um modo geral, e de um modo particular também, com o olhar espírita, ganha uma abrangência assim incomparável com qualquer outra visão que a gente tenha da vida. Qualquer outra visão, seja materialista, seja religiosa, porque ganha uma abrangência muito que transcende o nosso entendimento de encarnado, né? E dito isso, a gente é então confrontado com esse conceito de vida e de morte. Porque a palavra morte, né, se na vida, se do ponto de vista do espírito, a vida ganha uma abrangência enorme, né, ganha nuances que nenhuma outra visão vai conseguir ter, a gente precisa entender o ponto de vista da morte, né? O que que é estar morto, né? Porque a palavrinha morte vai aparecer muitas vezes, até mesmo nas falas de Jesus, né? Deixai aos mortos que enterrem seus mortos, ressuscitai os mortos, né? O que que é o morto, então? Já que, do ponto de vista do espírito, a vida, não existe morte, né? Só existe vida. O espírito está sempre vivo, né? Ora de um lado da vida, ora de outro, ora num ponto de vista mais material, ora num ponto de vista espiritual. E aí é nisso que a mensagem de Emmanuel vai tocar, é sobre isso que a mensagem de Emmanuel vai falar, chamada Acendamos a Luz da Vida. Porque Emmanuel, também numa outra mensagem, chamada Existimos, no livro Palavras de Vida Eterna, ele vai trabalhar o mesmo conceito. Tem gente que só existe, de um ponto de vista que ela vive como alguém que vai morrer. E aí esse é o ponto. Se a vida é do espírito,
É preciso fortalecer um entendimento do espírito. E essa questão de viver como alguém que vai morrer também é muito complexa. Porque se nós não prestarmos bastante atenção, muito facilmente nós também vamos viver como alguém que vai morrer. E algumas características chamam a atenção nessa perspectiva de alguém que acha que vai morrer. A perspectiva do medo, uma pessoa com muito medo das coisas, com muito medo dos acontecimentos, né? Com muito medo da violência, muito medo. O ponto aqui não é achar que as coisas não existem, né? Que as coisas é, ruins não existem. Não é esse o ponto. Não é achar que a violência não existe ou que o, a perversidade não existe. Não é nesse tom. A questão aqui é o tom do medo. É um medo que a pessoa. Aí ela começa, como ela acha que tudo tem causas materiais e que as causas estão sempre na matéria, ela começa a se proteger materialmente. Então, ela protege a casa dela, aí ela blinda o carro, aí ela contrata seguranças, né? Porque é, não que não tenha que fazer isso, assim, o ponto não é esse, o ponto é demonstrar como que o medo vai regendo a vida da pessoa, porque ela vai se precavendo de todas as maneiras que ela entende que ela consegue, até que ela sinta um grau de segurança, né? A questão é que é, se a gente olha para a vida com o olhar do espírito, a gente vai entender que as experiências chegam conforme a nossa necessidade e conforme é, Deus permita que a experiência chegue. É claro que é, a imperícia, né, ou a imprevidência, ela por si só cria a necessidade de uma prova, né? É como dizer assim, vamos dizer assim, né, na época em que a pandemia estava bem grave, né? Não se proteger do ponto de vista de não usar a máscara, de não passar o álcool gel na mão, né, para higienizar, é uma imperícia, é uma imprevidência. E, naturalmente, isso pode fazer com que a pessoa crie, então, a necessidade de passar pela experiência de contrair o vírus para que ela entenda que ela tem que cuidar de si mesma. Mas é muito diferente de eu falar assim, não, então agora eu preciso ir lá no supermercado e comprar todos os vidros de álcool gel, porque senão um dia vai acabar. Todo mundo vai fazer isso, né? Então vai acabar o álcool gel e eu tenho que ir lá e comprar o máximo de álcool gel possível. E máscaras também. É muito diferente, né? Eu acho que é muito evidente a coisa. Porque a pessoa está olhando, ela tá olhando como causas unicamente materiais, né? E o ponto você se protege, você cumpre ali o que a ciência recomenda, né? O que os estudos vão apontando, mas é, não creia que você vai impedir de passar pelas provas que naturalmente você tem que passar, né? Porque a vida é isso, né? A vida são essas experiências. A vida não é o existir, né? Então a gente não tem que buscar a existência mais confortável. Não é esse o ponto, né? O ponto aqui são os aprendizados que a gente tem que passar, por mais dolorosos que possam parecer. Então o Emmanuel vai trazer essa perspectiva de vida de uma forma bem, bem importante, assim. Eu acho que é uma mensagem, sobretudo para os dias de hoje, né, em que a busca por questões materiais vai demonstrando o seu vazio, né, o quão vazio é uma vida em torno de sucessos materiais. Porque como o que preenche a vida é o espírito, o que, o que dá sentido para a vida é o espírito, se a gente busca excessivamente as questões materiais, a gente acaba se perdendo, né? E é por isso que
ou pelo menos em parte, né? Por isso que é, muitas pessoas têm sofrido tanto. Né? Eu ouvi há pouco tempo, né, uma fala do Wagner Moura, presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, e ele comentava isso, que ele sentia uma dor muito profunda, né? Que os medicamentos não curavam, que os médicos não encontravam a causa, até que ele entendeu que a dor era, era um convite ao trabalho, né? E então ele foi adiante naquilo que ele acreditou ser a, a indicação, né, para o caso dele, que é o trabalho, que é a atividade, né? E aí isso de fato funcionou. Então, estou dizendo tudo isso para a gente entender que a vida precisa ser encarada de outra perspectiva. A forma como muitas vezes nós, coletivamente examinados, né, olhando para a humanidade como um todo, a maneira como a vida é vista é muito no sentido de eu preciso existir da melhor maneira possível. Né? Eu preciso, e a melhor maneira possível do ponto de vista terreno é a maneira mais confortável possível. Então, eu preciso buscar um sucesso material que me permita o conforto desejado, só que a própria natureza vai mostrar um sentido diferente para isso. Que isso não é como a gente acha, né? Isso não é tão simples assim. Dizer assim, é, buscar o sucesso material para que você possa ficar parado, né? Eu vou só existir parado aqui, como buscando reter a vida material dentro de uma zona de conforto. A gente vai ver que a própria natureza combate isso, né? De uma maneira bem explícita, bem ostensiva, né? Um, de modo que a gente possa resumir assim, a forma mais rápida de você deteriorar algo criado pela natureza é deixar essa coisa parada. Deixa parado ali, deixa sem atividade alguma, e você vai ver como que a coisa deteriora rapidinho, né? Bom, vamos para a mensagem então, porque o que o Emmanuel vai buscar dizer aqui então é nesse sentido de a gente precisa recuperar esse sentido da vida como do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. E é por isso que eu gastei tanto tempo falando. O ponto de vista espiritual não é para a gente levar a pessoa para o templo religioso. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com você introduzir religião na vida de alguém. Esse é um ponto bem importante. Então vamos lá. A mensagem se chama Acendamos a Luz da Vida. O livro é Servidores no Além. E Emmanuel diz assim, ó. Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas, se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Então, vejamos que Emmanuel usou aqui palavras, né, para classificar a dor, para classificar a indiferença, e não é em vão, né, que ele usou essas palavras. Mortificados pela dor, pessoas que são realmente que elas são convidadas a lidar com situações de dores que são realmente avassaladoras, né? São, são dores como, né, a de enterrar um filho ou de passar por situações de doenças muito graves ou a privação muito extrema, né? Uma privação de alimento, uma privação de um mínimo de conforto, né? Então, são coisas que vão mortificando, né? Que vão tirando a esperança, né? Que vão trazendo trazendo componentes assim muito complicados, né? Assim, para a pessoa lidar, ou necrosados pela indiferença. Porque a indiferença é a morte do sentimento, né? É a necrose do sentimento, é o apodrecimento, é o sentimento
totalmente, totalmente contaminado, né? Assim, então vai dando uma necrose, né? Vai apodrecendo. Que a diferença é a apatia, né? É o tanto faz como tanto fez, não importa com nada, não tem desejos, né? Porque se a gente for ver, a única coisa que movimenta a vida são os nossos desejos, né? Você vê assim, o que que faz é, o animalzinho ali, né? Você vê assim, a hora que o animalzinho se sente perseguido, né? Ele luta, ele quer viver, né? Ele tem o desejo da vida, né? E você vai assim, mas por que que ele deseja viver, né? O que que fundamenta esse desejo, né? E aí é porque a vida, pelo que ele experimenta, pelo que ele sente vivendo, né? Quer continuar vivendo assim. Então a indiferença, ela é um golpe muito forte no espírito, né? Assim, o espírito que cultiva a indiferença é um golpe muito forte. Então, por isso que Emmanuel vai falar, vai dizer que tem pessoas mortificadas pela dor, naturalmente, né? Ou necrosadas pela indiferença. E aí é para essas pessoas que Emmanuel está falando do reavivamento. E aí ele segue dizendo assim: não nos esqueçamos. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Isso aqui é o que nós comentávamos ali da mudança de perspectiva, né? Porque a nossa perspectiva tá vivo quem tá encarnado. E Emmanuel diz, não, os verdadeiros mortos, na verdade, os mortos de verdade, nós vamos encontrar na carne, não fora dela. Não é que todo mundo que está encarnado está morto, não é isso. Mas os verdadeiros mortos estão encarnados, não desencarnados. Porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? O desencarnar é como se libertar de um peso, né? Porque o corpo, ele é tão, ele é tão, é, ele comprime, ele contém tanto o espírito, né? Uma vez eu vi uma pessoa, não me lembro quem, falando assim, desencarnar muitas vezes é como tirar um sapato muito apertado. Você tira o sapato e ainda sente, né? Ainda a presença do sapato, né? O corpo comprime o espírito, não do ponto de vista físico, né? Mas de um ponto de vista mental, assim, a gente fica tão bitolado, né? Meu sogro gosta muito de dizer, né? A gente leva anos para poder. A encarnação é um processo é, tão agressivo, né, de um ponto de vista mental, a gente leva anos para entender como é que as coisas funcionam, assim, né? Porque o bebezinho ele sai assim totalmente perdido, assim, como é que esse mundo funciona, né? E então é um processo, a gente vê lá na reencarnação de Segismundo, né? No livro Missionários da Luz, como que o processo é, é agressivo, né? Não no sentido de ser maldoso, né? Mas é muito forte o que é feito, né? Para que um espírito possa encarnar. Por isso que a Emmanuel está dizendo assim, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne, porque os desencarnados estão libertos, né? Os desencarnados estão com outro, estão recuperando aí o seu grau de consciência, né? O seu grau de consciência é, real, né? Assim, o estar na carne é muito, muda muito as nossas perspectivas, né? E aí ele segue dizendo: alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Esse é o sofrimento criado por eles mesmos, né? As situações que nos encontram, né? Vamos dizer assim, você pegou o carro para fazer uma viagem, você não tinha a intenção de causar um acidente. Você não pegou o carro dizendo assim, hoje eu vou bater na árvore, né? Hoje eu vou bater. Não, você não fez isso. Você pegou o carro com o objetivo de chegar. Algo acontece no meio do caminho que te tira desse percurso, isso é aflição. Sofrimento aqui é o agravamento da aflição feito pela própria criatura, porque ela fica assim, aí tá vendo? Deus não olha para mim.
Por isso que meu carro deu problema. Ou perde um voo, né? Ai, Deus não gosta de mim, senão tinha dado tudo certo para chegar. O sofrimento criado pela própria pessoa, né? É nesse sentido de o que a gente é o sofrimento do sofrimento, né? Ou é o sofrimento da aflição. Eu gosto de dizer assim porque eu acho que o termo aflição é mais preciso, né? A aflição é o que Deus manda. Sofrimento é a minha reação, é uma das reações possíveis, né? Que eu posso ter frente a uma aflição. E aí eu posso agravar a minha aflição pelo meu desespero, pela minha angústia, que eu vou alimentando, né? Eu vou usando o acontecido para agravar o sentimento com coisas que não aconteceram de fato. Então, eu tenho um problema de saúde e aí nessa situação, eu fortaleço em mim a ideia de que Deus me abandonou. O problema de saúde é real, o abandono não, né? Então, eu uso o acontecido para agravar a minha situação com coisas que não aconteceram. E aí é isso que é a insanidade aqui, né? Por isso que Emmanuel chama isso de morte. Outros jazem no, jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos, em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Então, eu vejo assim que o Emmanuel tá alertando como que a nossa religiosidade pode ser vazia, como que a nossa religiosidade pode ser rasa. Então, eu e aí não se enganem, né? Até no espiritismo a gente pode ser raso, porque a gente pode ser raso de um ponto de vista que é a gente achar que espiritismo é um conjunto de regras. E aí a gente acha que entendeu todas as regras e que está seguindo tudo bem. Então a gente sempre pensa muito isso assim, né? É, tem muita gente que acha que caridade é distribuir alimento. E é também, para quem precisa, onde precisa. Mas sempre penso isso, né? Imaginemos que nós vamos para um país, sei lá, como a Suíça, como a Noruega, como a Dinamarca. Se você acha que caridade é distribuir alimento para quem está em situação de dificuldade material, você vai ter muita dificuldade de fazer caridade nesse país. Entende o ponto? Né? Não precisa nem ir tão longe, né? Talvez se você for com essa mentalidade para países como o Canadá, já não vai ser, o trabalho já não vai ser dessa forma. Então, é, a nossa religiosidade ela pode ser superficial, ela é, pode ser limitante, né? De um ponto de vista que eu acho que religiosidade, eu acho que exercício da religião é aquilo que eu entendi. E na verdade, quando a gente para raciocinar com cautela, né, e lendo, ouvindo pessoas que têm sabedoria, né, a gente vai compreendendo que religiosidade é uma lente, né? Pode ser, deveria ser, né, uma lente com a qual a gente, né, como esse óculos aqui, a gente coloca nos olhos para enxergar o mundo e as pessoas e as coisas de uma ótica mais justa, entendendo os porquês das coisas existirem, né? Ou pelo menos minimamente compreendendo que elas precisam existir, né? Ou que há um fundamento para que elas existam. E aí nesse sentido, a gente vai se movimentando, né? Para que a gente cumpra com o nosso papel de fato. E aí, como o Espiritismo traz para nós ser o nosso papel, o, o ato do bem, né? O exercício do bem, então a gente deve entender que o bem não tem forma. O bem é uma essência, que pode estar em várias formas, né? Vai estar no alimento? Vai estar no alimento, se for essa a necessidade. Mas às vezes vai estar na orientação psicológica, às vezes vai estar no medicamento a ser tomado, às vezes vai estar na maneira de tratar a pessoa, né? Então, o exercício do bem, ele é uma constante porque ele não tem formatação, né?
Então, em todos os momentos da vida, a gente pode exercer o bem, porque ele não tem formatação. E é por isso que tem gente que está morto mesmo sendo religioso. Porque no fundo, vive sem propósito. Ele acha que já está cumprindo todos os papéis que ele deve cumprir, tá raso, tá raso. Porque precisa entender a necessidade constante, né, de se desenvolver. Aí Emmanuel avança. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Existe quem morreu sufocado em orgulho vão no mausoléu da vaidade infeliz. Existe quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência. E há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal e infatigável. Então, o que é ressuscitar o morto? Primeiro é encontrar o morto, né? Por isso que eu acho que o movimento espírita passa por uma situação muito difícil aqui no Brasil, que a gente está sendo espírita com os espíritas, né? E eu acho que o ponto que Emmanuel está chamando a atenção aqui tem a ver com isso, assim, é preciso ser espírita, sobretudo nas situações menos, entre aspas, religiosas da vida, né? E esse é um grande desafio. Isso é um grande desafio, porque é, é muito difícil sustentar uma postura num meio onde ninguém adota essa postura. É muito difícil. Porque a gente está muito acostumado a seguir o fluxo. A seguir o fluxo. É, Nosso Severino está aí citando Paulo, né? Usemos o capacete da esperança. Eu preciso lutar bravamente, né? Contra, eu diria, o ceticismo mesmo, né? De o ceticismo que, porque o ceticismo que constrói uma postura contrária a essa moral que Jesus ensinou, né? É porque eu estou dizendo ceticismo, porque se você for ver, a rigor, o que sustenta a nossa postura moral é a fé. Se você perder a fé em Jesus, rapidamente você vai conseguir desconstruir a ideia da moral. Talvez hoje seja um pouco mais difícil, né, com os estudos avançados aí da neurociência, da psicologia, né, e de todas essas áreas que olham para a mente humana. Talvez hoje seja um pouco mais difícil, mas como nem todo mundo estuda o suficiente, né? Então, a fé é o que vai embasar a nossa conduta moral, né? E aí, o ceticismo majoritariamente sustentado pelas pessoas na Terra hoje, faz com que adotar a postura cristã em qualquer lugar é muito difícil, porque não vai ser o normal. Então, às vezes, dentro da empresa que você trabalha, dentro dos lugares que você frequenta, então aprender, né, a sustentar essa postura espírita, né, como Emmanuel vai dizer no livro Religião dos Espíritos. Espírita deve ser o nome de teu nome, né? O capítulo 80. É isso, é adotar uma postura cristã e espírita, né? E aí Emmanuel encerra a mensagem, e nós igualmente encerramos junto com ele, né? Para concluir. Se Cristo penetrou o templo de vossa alma, olha só, olha como Emmanuel vai trazer o tema da fé, né? É preciso ter fé, porque senão a gente não permite que Jesus adentre aí, né, o nosso coração. Então, se Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida. Trabalhemos no bem,
enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade, para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina. Eu acho ótimo como o Emmanuel traz aqui, né? A gente está inclinado, a gente não está totalmente imerso, a gente está inclinado. Para quem nosso espírito já se inclina, à maneira da planta que procura o sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Ou seja, né, é, o nosso, nós estamos inclinados, né, para nós estamos inclinados para Jesus como a planta, né, que procura a luz solar, né, por isso cresce. É, mas a gente vê que ainda nos falta é, bastante caminho a percorrer, né? É só que o ponto que Emmanuel está trazendo aqui, o acender à luz da vida, tem a ver com essa sustentação da mensagem cristã na nossa vida, para que a gente possa efetivamente viver como imortais, viver como quem sabe que não vai morrer, né? É uma postura de vivência que não tem a ver com estar ou não estar encarnado. Tem a ver com convicção. O que que eu estou aprendendo e o que que eu estou convencido. Pode ser que eu esteja errado, mas se eu estiver, pelo menos, né, convencido, embasado naquilo que Jesus falou, pelo menos, né, um ponto aí adiante. Eu agradeço a atenção, a presença e a paciência de vocês, né, e a todos que estiveram e estarão presentes aí conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos ter permitido o contato com as tuas palavras e os teus ensinos, de maneira que o convite genuíno ao trabalho, ao esforço, à dedicação, à persistência no bem pudesse ficar tão claro para nós. Auxilia-nos nesse momento, por isso mesmo, a não perder de vista o que é essencial, a fim de que saiamos desta oportunidade terrena com conquistas reais do espírito, conscientes do tempo e do espaço, daquilo que nos cabe e daquilo que não nos cabe fazer, para que a vaidade e o orgulho não mais nos conduzam, mas sim a fé verdadeira em Deus e na tua mensagem. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.